E aí, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Não reparem na minha voz, eu estou um pouco adoentado. Uns dias atrás estava bem mal, hoje, graças a Deus, eu já estou até melhor. Como vocês viram aí, o tema dessa palavra, hoje eu estava fazendo o devocional com a minha esposa e o Senhor, Ele me lembrou, na verdade, através da palavra que a gente estava meditando, Deus me deu entendimento e a compreensão ali em relação a esse assunto, esse ponto, né? E me lembrou outras palavras, né? E aí eu, eu guardei aqui, eu anotei, deixa eu só encontrar. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês é exatamente essa que está aí no título, que é de Hebreus, capítulo de número 3. O início que já começa no versículo 7, né? Dizendo assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: O seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. E aí agora a partir do versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. E aí agora a partir do 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, amados, primeiramente eu quero iniciar essa mensagem de hoje com esses dois versículos, o versículo 7 e o versículo 15, que tem a mesma palavra. O versículo 7 diz: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O 8, né, completa, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. E aí o versículo 15 diz: Por isso é que se diz: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. A palavra que eu trago para vocês hoje em relação a essa questão sobre a voz do Senhor, a primeira delas, né, que é a palavra base aí, que da meditação que eu estava fazendo hoje, o devocional, o Senhor ele me deu esse entendimento. Mas antes da gente ir, vamos só voltar aqui para Hebreus capítulo 3 e olha só o que ele diz aqui no versículo, a partir do versículo 16, 17 e 18. Esses três versículos, eles são bem semelhantes e, na verdade, são totalmente iguais. Só muda que é a palavra, né? Mas a mesma expressão de palavra, de fato, de acontecimento, é o que está lá escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10.
Se você for ler 1 Coríntios capítulo 10, você vai ver exatamente essa mesma expressão do que está aqui em Hebreus capítulo 3. Porque foi exatamente o que Deus ele fez com o povo e pelo povo, mas o que está dizendo aqui são as perguntas que estão sendo feitas para nós, e lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, é a resposta. É a revelação do que Deus ele fez, porque aqui o versículo 16 diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Aqui só diz que eles foram tirados do Egito, eles ouviram, mas se rebelaram. Mas quando a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 10, fala o que é que acontece por causa dessa rebelião. O que que Deus ele faz contra esses que o Senhor ele ficou irado durante 40 anos. E aqui no versículo 17 ele continua dizendo: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então aqui já dá uma revelação, né, do castigo desse pecado. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Primícia, né, do cristianismo, saber que a desobediência a Deus é o que gera morte. Porque o Senhor disse para Adão, para que Adão não fizesse, e Adão desobedeceu, né? E Deus o alertou, o advertiu e disse que se ele desobedecesse, né, ele morreria. E aí, o que aconteceu foi que ao desobedecer a Deus veio a morte, né? Então, no versículo 19 ele completa dizendo: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Vamos só passar bem rápido ali por 1 Coríntios capítulo 10 para a gente poder entender melhor. Olha só, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. A mesma expressão que está lá em Hebreus capítulo 13. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Presta atenção, olha só o que está dizendo 1 Coríntios 10, 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Agora, olha só o que diz o versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, olha só, versículo de número 6, a palavra do Senhor, ela está dizendo: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não
cobicemos coisas más como eles fizeram. E aí, a palavra do Senhor fala a respeito de todo esse tipo de cobiça, a desobediência, a rebeldia, categorizando aqui, né? Deixando aqui bem claro quais foram esses pecados e as suas consequências. E eles cobiçaram, eles idolatraram, eles praticaram imoralidade, eles colocaram o Senhor à prova, eles se queixaram, murmuraram, né? E cada uma dessas ações aqui contra o Senhor teve suas consequências, né? Cada um desses pecados, cada uma dessas rebeldias que eles tiveram, teve suas consequências. E o versículo 6 diz: essas coisas ocorreram como exemplos para nós. E o versículo 11 diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, perceba que o ponto em que a palavra do Senhor ela está aqui nos orientando é a respeito da desobediência do povo de Deus. Então, para a gente poder dar agora sequência, né, que aqui eu estou só explanando de uma forma assim rápida, vamos aqui para Romanos, Romanos capítulo de número 10, olha só o que a palavra do Senhor diz. Aqui em 1 Coríntios a gente tá vendo esse ponto, né, do povo, e o povo desobedeceu, o povo ouviu a Deus, porém o povo desobedeceu. E aqui em Romanos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Agora olha só, versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem ou em nossa pregação? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo.